Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Muito bem, aí Rodrigo Constantini tem informação para você na voz de Wellington Barros. Pitoli, o decano do STF, Gilmar Mendes, deu a entender durante a segunda turma, uma sessão da segunda turma realizada nesta semana, que a TV Globo só continua no ar por causa do Supremo Tribunal Federal. O ministro também... Como é que é? Deus na terra é assim, fala aí. O Gilmar, ele não para, né? Deus a entender, então eu tenho que falar assim, Gilmar Mendes, Deus a entender. Ótima. Deu a entender não, né? Pois é, ele, além de falar isso, ele criticou o jornalismo da emissora controlada pela família Marinho. Ele disse o seguinte: a imprensa livre sempre foi mantida, não pela atuação da própria imprensa. Quantas vezes eu ouvi, durante o governo passado, a ideia de que era fácil liquidar a Globo, caçar a concessão da Globo. Isso não ocorreu graças ao Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas ao que disse Gilmar Mendes. Em sua fala, o magistrado afirmou que o STF garantiu a manutenção da liberdade de imprensa e ainda disse que parte da imprensa atacou críticos da Operação Lava Jato. Segundo o ministro, esses profissionais de comunicação atuaram flertando com o abismo, atacando quem criticava a operação. Ele disse que jornalistas da TV Globo teriam atuado como ghostwriters de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Hoje, senador e pré-candidato do PL ao governo do Paraná, Moro atuou como juiz federal justamente na vara responsável pelos processos referentes à Lava Jato. O ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, Deltan Dallagnol, foi, enquanto procurador-geral da República, o chefe da força-tarefa da Lava Jato. Então, o Gilmar faz essa crítica ao jornalismo, mas ele diz o seguinte: olha, eu critico o jornalismo da emissora que me criticou por eu ser um crítico da Lava Jato, mas a Globo só está funcionando, só continua no ar graças à nossa atuação aqui no Supremo Tribunal Federal. A Globo já tem nota oficial da Globo? Não. Olha, obrigado, Barros. Eu quero... detalhe, só detalhar claro, aqui, claro. que ele coloca na conta do Bolsonaro, né? Ele fala que no governo passado o Bolsonaro tentou fechar a Globo, caçar a concessão da Globo. É isso que ele fala, vou repetir aqui. Quantas vezes eu ouvi durante o governo passado a ideia de que era fácil liquidar a Globo, caçar a concessão da Globo. E isso não aconteceu graças ao Supremo Tribunal Federal. Olha, obrigado, Barros. Eu sou o cara que nesse ponto bastante intransigente eu sou, né? Do ponto de vista de não haver concessão, bem ou mal, não dá para fazer concessão. Só que eu também preciso olhar para a estrutura do negócio todo. Eu preciso olhar para a estrutura. E veja, durante o governo Bolsonaro, durante o governo do meu amigo Jair, e veja, eu estou na condição de jornalista, de uma rádio do interior do estado de São Paulo, não vivo a realidade de São Paulo, Rio e Brasília, não vivo essa realidade. Né? Não sou igual a Daniela Lima, lá das Fontes, conversei com o meu Afonso, nós não vivemos assim aqui. Não é essa pegada, a Auriverde não tem essa característica, tá? Então eu posso fazer um comentário de quem está absolutamente fora, assistiu tudo isso de fora. Eu entendo que esse enfrentamento à grande mídia, por parte do presidente Bolsonaro, que tinha absoluta razão em enfrentar essa porcaria, talvez carecesse de um plano estratégico para receber as consequências disso. Por que eu estou lhe dizendo? E não é fazer concessão. É mais ou menos assim, Trump atracou o Irã. O Trump achou que fosse acabar essa guerra em 2 minutos. Já está passando de tanto tempo e agora já não é mais assim, já entrou numa negociação. Por quê? Porque medir as consequências de uma ação talvez torne, né, ou transforme o resultado em algo muito mais preciso, cirúrgico. Eu vejo que, quando o assunto é Rede Globo de televisão, né, a questão da concessão e as falas do presidente Bolsonaro, que, de novo, repito, tinha razão, só
precisava de medir as consequências para saber como agiríamos para tentar destruir esse monstro, esse câncer chamado Globo. Isso é um câncer. Na nossa nação, isso é um câncer. Mas nós não tivemos essa estratégia, nós geramos uma ação, e eu repito, Bolsonaro tem absoluta razão, só que a reação partiu, como o próprio Gilmar Mendes disse, de dentro do Supremo Tribunal Federal para tentar manter a Globo no ar. Ou seja, medimos a reação a esse ponto? Criamos uma estratégia para enfrentar a Globo ou tivemos o nosso capitão sozinho nessa batalha? Por que estou dizendo capitão sozinho nessa batalha? O capitão Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, enfrentou sozinho essa batalha sim, quando decidiu fechar o dinheiro da publicidade do governo. Só que quando ele fecha o dinheiro da publicidade do governo e nós apoiamos, ele criou um inimigo que lhe custou caro durante 4 anos. E em muitos momentos, e aqui é uma ideia que fica, em muitos momentos, quando precisamos contar o que o governo fez, porque isso também é necessário, faz parte do jogo, nós não tínhamos mais nem dinheiro, nem espaço. E não é fazer concessão, mas vou lhe dar um exemplo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi comandado com brilhantismo, foi comandado por 11 meses por Anderson Torres. Anderson Torres teve no seu primeiro ano, né, ele chega ali para comandar, ele tinha 22 milhões de reais em orçamento para publicidade, para contar as ações do governo que mais prendeu bandidos e mais apreendeu drogas e armas na história do Brasil. Não usou. Não teve autorização para usar os 22 milhões. Deveria ter contado ou não deveria? Deveria. Tem 22 milhões de reais para isso? Gaste. Gaste. Por quê? Daria para a audiência, para a população, a sensação de melhora da segurança pública que realmente aconteceu em tempos de presidente Bolsonaro. No outro ano, de 22, caiu para 15. E, de novo, não usaram a verba publicitária. Conclusão, para o último ano de governo, tem uma lei que diz o seguinte: você só pode gastar no último ano a média dos últimos 3 anos. Se não gastou nada, é nada no último ano. No último ano que o presidente Bolsonaro precisaria contar tudo o que fez pela segurança pública a partir do Ministério, conduzido por Anderson Torres, não tinha mais nem a possibilidade, não tinha mais o recurso e não tinha espaço na grade da programação desses veículos, porque secou o dinheiro lá atrás, fecha as portas para Bolsonaro. Por que eu estou fazendo essa fala extensa nesse sentido? Eu estou contando dessa forma para te mostrar o seguinte: Bolsonaro tinha razão, lutou sozinho e provavelmente não imaginava que teria na reação desses veículos de comunicação, em especial a Globo, um Supremo Tribunal Federal para defendê-la. Como a gente não mediu a reação, tomamos um cacete. Só que agora vem o santo querendo dizer que ele que fez o milagre. Só estou esperando um posicionamento oficial da Globo, Cláudio. Então, essa manifestação do Gilmar Mendes faz parte do trabalho da Tenda dos Milagres, que é como o próprio Gilmar Mendes identifica a sua antessala, de tanta gente vai lá pedir milagres, e ele realiza como um coroné do interior, em que ele não segue lei nenhuma, ele impõe. Então, Gilmar Mendes, ele pratica atividade política e política partidária faz muito tempo, que está previsto como causa de crime de responsabilidade. Mas eu lembro das críticas do Bolsonaro fazendo corretamente a essa hegemonia da Globo que se vende e derruba e destrói reputações, manipula o conhecimento, a ignorância, a omissão do povo brasileiro. E isso daí é péssimo para o país. Só que a Globo sabe se aliar a quem pode chutar, bater, enfraquecer o executivo de plantão e sabe garantir espaço para um monte de gente que está nem aí com o Brasil, só está aí com a própria eleição e a chance de ser corrupto e ser impune. Então, com essa campanha toda, eu lembro que o Bolsonaro,
como o Pitoli falou, é verdade, ele ficou sozinho. O pessoal da assessoria dele, não sei quem era a ministra da comunicação, não sei quem eram os deputados, senadores da base dele ligados à comunicação, mas em dezembro de 2022, saiu um decreto, que é o decreto 11.290. Esse decreto de 11.290, de 20 de dezembro de 2022, primeiro ano do governo Bolsonaro, renovou as concessões outorgadas para execução de serviço de TV e rádio, da Rádio Bandeirantes, Minas Gerais, da Rádio Televisão Record, da Globo Comunicações e Participações Rio de Janeiro. Quando saiu isso em dezembro, eu falei assim, tá aí, ó, o Bolsonaro já perdeu. Por que eu pensei isso? Porque quando o decreto saiu em dezembro de 2022, renovando por 15 anos, acabou. Só o Congresso poderia caçar a televisão. Então, mas me diz o motivo pelo qual caçaria. Não. Estou falando o seguinte, você entendeu? O Bolsonaro criticava, mas ele não fez um procedimento para ferrar essas empresas. Quem assina esse decreto, dia 20 de dezembro, é Jair Messias Bolsonaro. Mas, ô Cláudio... Então, como é que acusam ele de tentar fechar por causa das críticas? Mais uma defesa que faço ao presidente Bolsonaro. Nós somos afiliados a uma grande rede de rádio. Diretores de redação, editores-chefes, tal, gente grande, graúda do jornalismo, me disse que, em tempos de Lula, Dilma e Temer, em especial... Fernando Henrique, esse era de lascar. Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, uma matéria torta, que os caras não gostavam, o telefone tocava da redação. Dá para tirar a matéria, dá para mandar esse cara embora, era assim. O próprio Gilmar Mendes já falou isso em entrevista, de fazer pressão sobre a imprensa. Em tempos de Bolsonaro, segundo gente muito graúda do jornalismo, o telefone nunca tocou. O presidente Bolsonaro, que era criticado dia sim, dia também, toda hora, todo dia, nunca pegou o telefone para censurar o jornalista, para pedir a cabeça de um jornalista, nunca. Então, Cláudio, só a gente precisa encerrar. Não havia motivo para pedir a cassação de uma outorga, de uma concessão. O que poderia era se construir através, por exemplo, está devendo o quê? Não pagou o quê? Foram bilhões que o STF anulou da Globo. Por isso, dívida. Você entendeu? Mas aí era um caminho. Sim. Porque simplesmente caçar a concessão, eles têm dificuldade para isso. Porque o dia que caçar a concessão, por exemplo, da Ouro Verde, é óbvio, não desejo que isso aconteça, é óbvio, mas é ultrapassar todos os limites da ditadura. Entendeu? Sim, mas é isso que eu estou falando. O Bolsonaro, ele criticava, mas nunca tomou nenhuma atitude oficial do Estado brasileiro sob sua gestão para perseguir ninguém. Certo. E a esquerda, inclusive agora o ministro Gilmar Mendes fala isso, então eu diria, doutor, o senhor prove, cadê o julgamento que o senhor fez que fez isso? Porque se o senhor não fez isso no julgamento, fez em conversa por telefone, o senhor praticou crime, viu, doutor? E cadê a nota da Globo? O senhor praticou crime, doutor, porque ou o senhor fez isso dentro do julgamento, ou o senhor está assumindo a prática de crime, ministro Gilmar Mendes. E como disse a ex-corregedora do STJ, qualquer um, até membro do STF, se praticar crimes normais, deve ser julgado e processado normalmente. Só para lembrar, tá? No mundo real seria isso, não na tenda dos milagres. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.